Se você consegue dominar a sua mente, você consegue dominar absolutamente tudo. Esse é o princípio que separa as pessoas que têm controle sobre a própria vida daquelas que vivem como reféns de emoções, impulsos e pressões externas. Pense bem, quantas decisões ruins você já tomou apenas porque estava com raiva? Quantas oportunidades deixou passar porque estava com medo? Quantas vezes se arrependeu depois de reagir no calor do momento? É nesse ponto que está a chave. A mente é o verdadeiro campo de batalha, e quem a controla, controla todo o resto. A maioria, no entanto, vive de forma automática. Reage antes de pensar, fala antes de refletir, se ofende com o que não deveria e gasta energia com coisas que não têm importância real. Passa os dias tentando consertar o mundo lá fora, mas nunca aprende a organizar o mundo aqui dentro. O estoicismo, ao longo de mais de 2000 anos, preservou lições que vão na direção oposta dessa vida desordenada. Ensinamentos para criar disciplina mental, clareza e uma força interior que nada e ninguém pode destruir. Dominar a mente não significa viver como uma máquina fria, mas ser capaz de escolher a reação certa, no momento certo, com a intensidade certa. É manter-se sereno quando todos estão em pânico, agir com estratégia enquanto outros agem por impulso e enxergar o cenário completo antes de qualquer decisão. É uma liberdade silenciosa. Ninguém pode tirá-la de você porque ela está dentro e não depende de circunstâncias. As lições que vamos explorar hoje não são populares. Muitas delas confrontam diretamente a forma como a sociedade moderna quer que você viva. O mundo atual incentiva a distração, a pressa, o consumo exagerado e a dependência emocional. Aqui, você vai ouvir exatamente o contrário. E talvez por isso, o que você vai aprender hoje se torne a sua maior vantagem sobre qualquer adversidade. E agora sim, antes de mergulharmos no conteúdo, já peço para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. No vídeo de hoje, você vai conhecer 9 lições proibidas do estoicismo para forjar uma mente inquebrável. Quero ver você comprometido. Comente aqui embaixo, vou dominar minha mente. E vamos começar. 1. Corte pela raiz quem drena sua energia. Se você não aprender a eliminar da sua vida tudo e todos que sugam sua energia, você nunca vai ter domínio mental. Não adianta treinar autocontrole, meditação ou filosofia se ao mesmo tempo você mantém portas abertas para gente que entra e bagunça a sua mente como bem entende. E quando eu falo gente, não estou falando só de pessoas abertamente tóxicas. Estou falando de qualquer pessoa que, de forma repetitiva, tira de você mais do que traz. O problema é que o mundo moderno tem medo desse tipo de conversa. Vivemos cercados por uma ideia falsa de que todo relacionamento pode ser consertado ou que afastar-se é falta de empatia. Mas a realidade é bem diferente. Se você quer construir uma mente forte, você precisa entender que seu espaço mental é limitado e esse espaço precisa ser protegido com a mesma seriedade com que se protege um segredo valioso. Quantas vezes você já começou o dia bem e depois de encontrar ou falar com uma certa pessoa, sua energia despencou? Não foi porque aconteceu algo grave, mas porque aquela presença sempre te deixa cansado, tenso, inseguro ou irritado. Isso não é coincidência, é padrão. E padrão precisa ser reconhecido e eliminado. O estoicismo não fala sobre agradar todos. Fala sobre viver de acordo com princípios e proteger o que está sob seu controle. Uma mente inquebrável não nasce no meio de ruído constante. E o ruído não vem só de problemas, mas de pessoas que vivem presas neles, que te puxam para baixo, que te fazem sentir que cada passo seu é errado ou insuficiente. E aqui está a parte que ninguém gosta. Às vezes essa pessoa é alguém que você ama. Pode ser um parente próximo, um amigo de infância, até seu parceiro ou parceira. E é aí que a lição se torna proibida. Porque o mundo diz que é cruel cortar laços assim. Mas sabe o que é realmente cruel? É viver esgotado, confuso, com a mente pesada todos os dias, só para manter relações que estão te destruindo lentamente. O corte não precisa ser feito com escândalo ou ódio. Na verdade,
Quanto mais silencioso, melhor. Não é sobre fazer uma cena, é sobre fechar uma porta dentro de você e não abrir mais. É começar a responder menos, se envolver menos, expor menos da sua vida. É deixar de se colocar em situações onde aquela influência pode te atingir. Isso não é frieza, é autocuidado estratégico. Quando você mantém essas portas abertas, mesmo sabendo que a pessoa não muda, você está basicamente assinando um contrato que diz: eu autorizo você a interferir na minha paz sempre que quiser. E se tem algo que uma mente forte não faz, é entregar esse tipo de poder na mão de outra pessoa. Há quem diga: mas e se eu magoar a pessoa? A questão é: e você, quantas vezes já foi magoado para manter a paz dela? Essa balança nunca vai equilibrar enquanto só um lado paga o preço. O corte, por mais difícil que seja, traz um efeito imediato: clareza. Quando você afasta alguém que constantemente te drena, você começa a perceber como sua mente funciona melhor, como você pensa mais rápido, dorme melhor, até respira melhor. É como se houvesse mais espaço interno para raciocinar, planejar, criar. E é aí que entra o ponto central. Domínio mental não é só técnica, é ambiente. Você não treina força mental enquanto convive com quem está determinado a desgastá-la. Cortar não é covardia, é filtro. Você não precisa explicar suas razões para todo mundo. Quem realmente te conhece ou te respeita não vai precisar de justificativa. Quem exige justificativa provavelmente é justamente quem você precisa manter longe. E não se engane achando que isso é um ato único. Proteger sua mente é um trabalho constante. Sempre haverá novas pessoas tentando entrar, e nem todas vêm com más intenções. Mas más intenções não são necessárias para causar estrago. Basta que a pessoa seja cronicamente negativa, competitiva de forma doentia ou incapaz de respeitar seus limites. O mais curioso é que quando você começa a cortar essas conexões, outras pessoas também começam a se revelar. Você percebe quem fica incomodado com a sua nova postura e quem respeita. É um filtro natural. Os que respeitam o seu espaço se aproximam ainda mais, e os que se incomodam se afastam sozinhos, o que, convenhamos, só ajuda. Isso exige uma decisão consciente, escolher todos os dias manter distância do que suga sua energia. E aqui não existe meio termo. Não adianta cortar e depois abrir brechas. Uma mente dominada é uma mente que sabe dizer não e sustentar esse não sem culpa. Essa lição é proibida, porque quebra a ilusão de que podemos manter todo mundo feliz e, ao mesmo tempo, viver em paz. A verdade é que não dá. E quem tenta fazer isso acaba no pior cenário possível. Não agrada todo mundo e ainda perde a si mesmo no processo. Se você quer dominar sua mente, comece pelo óbvio que poucos têm coragem de encarar. Limpe seu entorno humano. Não é só sobre evitar pessoas más, é sobre não dar energia para quem não te fortalece. Porque no fim, o que você alimenta, cresce. E se você alimenta relações que te esgotam, o que vai crescer é o seu desgaste, não a sua força. Não existe treino mental eficaz se você continua voluntariamente exposto a quem desestabiliza você. Não é frieza, não é arrogância, é sobrevivência mental. Quem entendeu isso cedo, hoje vive com mais foco, mais clareza e muito mais controle sobre a própria vida. 2. Não espere empatia do mundo. Uma das coisas mais difíceis de aceitar, e talvez uma das mais libertadoras, é entender que o mundo não vai parar para sentir o que você sente. Essa é uma daquelas verdades que muita gente evita encarar porque dói. Desde cedo, somos ensinados a acreditar que, se estivermos passando por algo difícil, as pessoas vão entender, vão nos apoiar e vão agir com cuidado. Só que a realidade não é assim. Na prática, a maioria das pessoas está ocupada demais com a própria vida para se importar de verdade com o que você está vivendo. E isso não significa que as pessoas sejam ruins ou frias. Significa apenas que cada um está preso na própria batalha. É por isso que esperar empatia constante dos outros é uma receita para a frustração. E aqui está o ponto central. Quando você constrói sua força mental com base na suposição de que sempre haverá compreensão e apoio externo, você está construindo sobre areia movediça.
Basta uma situação em que a empatia não apareça e tudo desmorona. O estoicismo ensina que devemos nos preparar para a indiferença, não para o acolhimento. Marco Aurélio, por exemplo, lembrava a si mesmo todos os dias que iria encontrar pessoas egoístas, ingratas e agressivas. Ele não fazia isso para se tornar cínico, mas para não ser pego de surpresa. Porque quando você entende que o mundo pode não corresponder às suas expectativas emocionais, você para de depender disso para manter sua estabilidade. Na vida real, isso significa que você não pode se apoiar apenas no olhar ou na validação de alguém para seguir em frente. Significa que, quando você cair, talvez ninguém esteja lá para te estender a mão e você precisa estar preparado para levantar sozinho. Essa não é uma visão pessimista, é uma postura de autossuficiência emocional. E sabe por que essa lição é proibida? Porque o mundo atual alimenta a ideia de que todos devem sempre se colocar no seu lugar e entender a sua dor. Vivemos na era da validação constante, onde qualquer ausência de empatia é vista como um ataque pessoal. O problema é que isso cria pessoas emocionalmente frágeis, incapazes de suportar a realidade de que nem sempre haverá apoio e que muitas vezes a vida vai seguir como se nada estivesse acontecendo. Não esperar empatia do mundo não significa se isolar ou deixar de se conectar com as pessoas. Significa apenas que você não vai depender disso para estar bem. É saber que se o mundo não oferecer compreensão, você ainda estará inteiro. É ter um núcleo interno tão sólido que a falta de reconhecimento ou de cuidado externo não te desmorona. Há momentos em que você vai precisar agir como se fosse o seu único aliado. Vai precisar lidar com dor, frustração ou medo sem ninguém para te amparar. E nesses momentos, a força mental que você tiver construído será a única coisa entre você e o colapso. É por isso que tantos fracassam, passam a vida esperando que o mundo seja gentil, quando na verdade o mundo é indiferente. O segredo aqui é inverter a lógica. Em vez de esperar empatia, ofereça-a a si mesmo. Reconheça a sua luta, valide as suas dores e se dê o suporte que talvez ninguém mais dê. Isso não é egoísmo, é autossuficiência. Quando você é capaz de fazer isso, qualquer empatia externa que vier é bônus, não necessidade. Não confunda essa postura com se tornar insensível. Você pode continuar sendo uma pessoa compassiva e empática com os outros, mas sem criar a expectativa de que receberá o mesmo na mesma medida. É como entender que você pode plantar sementes, mas não tem controle sobre quando ou se elas vão germinar. Essa lição se torna um divisor de águas porque elimina uma das maiores fontes de ressentimento. A sensação de injustiça, quando as pessoas não reagem como você acha que deveriam. Quando você não espera empatia, você não se decepciona com tanta facilidade. E quando a empatia vem, você a valoriza de verdade. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida. Quantas pessoas realmente estiveram lá do jeito que você esperava? Provavelmente menos do que você gostaria. E quantas sumiram, ficaram em silêncio ou até minimizaram a situação? É desconfortável admitir, mas essa é a regra, não a exceção. A boa notícia é que, ao aceitar isso como parte do jogo, você para de desperdiçar energia esperando que seja diferente. No estoicismo, isso é parte do treinamento mental. Preparar-se para o pior comportamento humano, sem amargura, apenas com consciência. É saber que se o mundo não corresponder, você ainda estará no controle de si. E isso é libertador, porque coloca o poder de volta nas suas mãos. Imagine que você está passando por um problema grave no trabalho. Você espera que seu chefe ou colegas entendam a sua situação e ajustem as demandas. Mas eles não fazem isso. Pelo contrário, continuam cobrando como sempre. Você pode escolher dois caminhos: se afundar em indignação e raiva porque não entenderam, ou aceitar que essa é a realidade e usar sua energia para resolver o que está ao seu alcance. O segundo caminho é o que constrói domínio mental. O mesmo vale para relações pessoais. Você pode esperar que um amigo esteja presente num momento de crise, mas ele pode não aparecer. Talvez ele esteja preso na própria rotina, talvez não saiba como ajudar, ou talvez simplesmente não se importe. A razão não muda o fato.
Se você conta exclusivamente com a empatia dele para ficar bem, você está perdido. Não esperar empatia do mundo é como andar com um kit de sobrevivência emocional. É ter recursos internos suficientes para continuar firme, mesmo quando ninguém entende a dimensão do que você está passando. É aceitar que sim, a empatia é linda quando acontece, mas não é garantida, e que a ausência dela não é uma sentença para o seu fracasso. E essa postura tem um efeito colateral poderoso. Ela elimina o papel de vítima. Quando você não depende da empatia dos outros, você para de medir seu valor pelo quanto os outros se preocupam com você. Você para de esperar resgates e começa a agir como o próprio socorrista. Isso não só fortalece a mente, mas também constrói respeito, porque as pessoas percebem que você não é facilmente abalado pela falta de reconhecimento ou compreensão. No fim, essa lição é sobre soberania emocional. É entender que o mundo não está aqui para segurar sua mão a cada passo e que isso não é motivo para desistir, mas sim para se tornar ainda mais forte. E quando você adota essa postura, paradoxalmente, você se torna mais capaz de lidar com empatia genuína quando ela aparece, porque não está preso à necessidade dela. O mundo não deve nada a você em termos de empatia. Isso não é amargura, é preparação. Quem entende isso, anda mais leve, mais livre e mais no controle de si mesmo. E no jogo do domínio mental, quem não depende do olhar ou do cuidado dos outros sempre joga com vantagem. 3. Abandone a necessidade de ser compreendido. Se tem uma prisão mental que destrói mais sonhos do que qualquer obstáculo externo, é a necessidade de ser compreendido. Essa é uma das correntes mais sutis e, ao mesmo tempo, mais pesadas que uma pessoa pode carregar. Você vive explicando suas escolhas, justificando suas decisões, tentando fazer com que todo mundo entenda suas razões. E no processo, você desperdiça energia, tempo e até confiança em si mesmo. O problema é que, por mais que você se esforce, ninguém vai enxergar o mundo exatamente como você enxerga. As pessoas interpretam tudo a partir da própria experiência, das próprias dores, das próprias crenças. Ou seja, mesmo que você explique com todos os detalhes, alguém sempre vai distorcer, questionar ou simplesmente não aceitar. É assim que funciona. A lição proibida aqui é simples. Pare de esperar que os outros compreendam seu caminho para que ele tenha validade. A verdade é que muita gente só vai entender o que você fez depois que der certo. E às vezes nem assim. E tudo bem. Viver buscando compreensão é viver refém de aprovações que nunca vão ser universais. É colocar o peso da sua tranquilidade nas mãos de gente que muitas vezes nem sabe o que quer para a própria vida. É um atraso emocional e mental. Pensa quantas decisões importantes você já deixou de tomar porque alguém não entenderia. Pode ter sido uma mudança de carreira, o fim de um relacionamento, a escolha de um projeto arriscado. Quantas vezes você já se pegou ensaiando mentalmente o que iria dizer para se justificar, como se estivesse num tribunal, mesmo não devendo nada a ninguém? O estoicismo não incentiva o isolamento social, mas sim a independência de julgamento. E isso significa que, para dominar a sua mente, você precisa aceitar que ser incompreendido faz parte do jogo. Marco Aurélio sabia que muitos não entenderiam suas ações como imperador, mas ele não agia para ser entendido, agia para ser correto segundo seus princípios. Quando você abandona a necessidade de ser compreendido, algo muda de forma radical. Suas decisões ficam mais rápidas e mais firmes. Você não perde tempo com a tentativa de convencer. Você analisa, decide e executa. Isso não significa agir de forma impulsiva, significa cortar o ruído que vem da ansiedade de agradar e explicar. Claro que isso vai incomodar muita gente. Algumas pessoas se sentem no direito de ter acesso total à sua vida e às suas razões. Quando percebem que você não está mais tentando convencê-las, sentem-se ameaçadas. Mas isso não é um problema seu. É um reflexo da dependência delas, não da sua. Essa lição é proibida porque vai contra um condicionamento profundo, a ideia de que só somos validados quando as pessoas nos entendem. Desde crianças, buscamos a aprovação dos pais, dos professores, dos amigos. E sem perceber, levamos isso para a vida adulta.
Mas um adulto que ainda vive em função de ser compreendido está sempre limitado pelo olhar dos outros. Quando você internaliza isso, começa a enxergar os benefícios da incompreensão. Ela cria espaço para você crescer sem interferências, te protege de opiniões que poderiam te desviar e, principalmente, te fortalece para lidar com o julgamento inevitável que acompanha qualquer escolha ousada. Não se engane. Ser incompreendido é o preço que se paga por viver de forma autêntica. E se você não está disposto a pagar esse preço, vai viver eternamente tentando caber em moldes que não foram feitos para você. Isso não é viver, é interpretar um papel para agradar uma plateia que nunca vai aplaudir da forma que você espera. Para aplicar essa lição, você precisa mudar a ordem das prioridades. Em vez de pensar, como vou explicar isso para fulano, pense, isso está alinhado com meus valores e objetivos? Se a resposta for sim, siga em frente. Explicações podem ou não ser dadas, mas nunca como condição para agir. E aqui está algo que poucos falam. Quanto mais você tenta ser compreendido, mais abre espaço para que os outros interfiram nas suas decisões. É como deixar a porta aberta para opiniões que você nem pediu. Ao cortar essa necessidade, você fecha a porta e assume o controle total do que entra e do que sai. O interessante é que, quando você para de buscar compreensão, a reação inicial das pessoas pode ser negativa, mas com o tempo, elas começam a te respeitar mais. Porque percebem que você não se dobra com facilidade, que sua vida não é guiada pela necessidade de aprovação. E respeito, no longo prazo, vale muito mais do que compreensão imediata. Essa postura também ajuda a evitar um dos maiores ladrões de energia, as discussões improdutivas. Quantas vezes você já se envolveu em debates para tentar explicar sua visão, apenas para perceber que o outro lado não queria entender, só queria ganhar a discussão? Ao abrir mão de ser compreendido, você também abre mão de entrar nesse tipo de armadilha. E claro, isso vai exigir treino. A primeira vez que você tomar uma decisão importante sem se explicar, vai sentir desconforto. Talvez se sinta mal, como se estivesse devendo algo, mas essa sensação passa. E a cada nova vez, você vai perceber o quanto fica mais leve. O domínio mental que vem dessa lição é imenso, porque, sem a necessidade de compreensão, você para de desperdiçar energia com explicações e passa a investir essa energia na execução. Você deixa de gastar horas tentando formular justificativas e passa a usar esse tempo para fazer o que precisa ser feito. Nem todo mundo vai entender o que você faz, e isso não importa. Quem importa de verdade vai confiar no seu julgamento, mesmo sem compreender todos os detalhes. Quem exige compreensão total antes de te apoiar, provavelmente nunca vai te apoiar de verdade. Viver sem buscar compreensão não significa viver sem diálogo, mas significa escolher quando e para quem abrir seu mundo. Significa proteger suas decisões até que elas falem por si mesmas. E quando elas falarem, o resultado será muito mais convincente do que qualquer explicação que você poderia dar. Se você quer ser inquebrável, aprenda a agir sem precisar ser compreendido. Porque, no fim das contas, a mente que domina a si mesma não depende de consenso para existir. Depende apenas de estar alinhada com aquilo que considera certo. E isso ninguém pode tirar de você. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 4. Pare de justificar suas escolhas. Se existe uma maneira rápida de perder o respeito e, ao mesmo tempo, enfraquecer a própria mente, é viver se justificando. É impressionante como muita gente sente a necessidade quase automática de explicar cada passo que dá, cada decisão que toma,
como se vivesse num tribunal invisível, sendo julgada o tempo todo. O problema é que essa postura envia duas mensagens perigosas. Para os outros, você está dizendo que precisa da permissão deles para agir. Para si mesmo, você está dizendo que talvez nem você esteja totalmente seguro das suas escolhas. E é exatamente aí que começa o desgaste. Quando você vive se justificando, está entregando seu poder de decisão para qualquer um que queira questionar. É como se dissesse: minha vida está aberta para debate público e eu estou aqui para defender minhas decisões. Mas na prática, a maioria das pessoas nem se importa com a sua explicação. Ou pior, usam ela como munição para te criticar ainda mais. Essa lição é proibida porque desafia um comportamento enraizado. Desde pequenos, somos condicionados a explicar tudo. Por que fizemos algo? Por que não fizemos? Por que escolhemos tal caminho? A escola cobra, a família cobra, o trabalho cobra. E sem perceber, levamos isso para a vida inteira, como se precisássemos dar satisfação para qualquer pessoa que pergunte. O domínio mental começa quando você percebe que não deve explicação para todo mundo. Isso não é arrogância, é clareza. Existe uma diferença enorme entre ser transparente e se colocar na posição de réu voluntariamente. Transparência é abrir informações para quem realmente precisa delas. Justificação excessiva é se ajoelhar para a aprovação de quem não tem nenhum peso real na sua vida. O estoicismo nos ensina que o julgamento que importa é o nosso próprio, baseado naquilo que está alinhado aos nossos princípios. Se você tomou uma decisão consciente, depois de avaliar os prós e contras, então essa decisão não precisa ser defendida para que tenha valor. Pense em quantas vezes você já explicou demais algo que não precisava. Talvez tenha comprado algo para si mesmo e sentiu a obrigação de dizer o porquê. Talvez tenha recusado um convite e deu uma desculpa longa para não parecer rude. Talvez tenha mudado de opinião sobre algo e se viu gastando minutos, até horas, tentando justificar para alguém que nem vai lembrar disso daqui a uma semana. Cada vez que isso acontece, você está gastando energia com o que não traz retorno. O mais irônico é que quanto mais você se justifica, menos as pessoas te respeitam, porque inconscientemente elas percebem que você não está seguro do que faz. Uma pessoa segura não precisa se defender o tempo todo. Ela diz não quando é não, diz sim quando é sim, e deixa que as consequências falem por si. É claro que existem momentos em que explicar é necessário, principalmente em contextos profissionais ou quando decisões afetam outras pessoas diretamente. Mas fora isso, a justificativa constante é um peso desnecessário. Você não precisa provar que está certo para seguir em frente. A verdade é que muita gente não quer entender sua escolha, quer apenas ter algo para questionar. E quando você entra no jogo da justificativa, está jogando no campo deles. Ao invés de agir, você está se defendendo. Ao invés de seguir em frente, você está parado, preso numa conversa que não leva a lugar nenhum. Dominar a mente envolve cortar esse ciclo. Significa reconhecer quando uma explicação é um gesto estratégico e quando é apenas submissão disfarçada. Significa perceber que você não precisa preencher cada silêncio com uma razão. Não precisa tentar convencer todo mundo de que tomou a decisão certa. O mundo está cheio de exemplos de pessoas que realizaram grandes coisas sem nunca pedir autorização ou explicar cada passo. Elas deixaram o resultado falar por si. E é isso que você precisa internalizar. No longo prazo, nada justifica melhor suas escolhas do que os frutos que elas geram. Outro ponto é que a justificativa excessiva não só te enfraquece, como também abre espaço para manipulação. Quando você expõe todas as suas razões, está dando ao outro todas as ferramentas para contra-argumentar e tentar mudar sua posição. Em muitos casos, o silêncio é mais estratégico. E aqui vai um detalhe importante. Parar de se justificar não significa ser grosseiro ou ignorar completamente as pessoas. Significa ter clareza sobre com quem vale a pena abrir seu raciocínio. Significa responder de forma simples, objetiva e, quando necessário, definitiva. Porque é assim que eu decidi, pode ser mais poderoso do que 10 minutos de explicação.
Esse tipo de postura causa estranhamento no início. As pessoas estão acostumadas a receber justificativas. Quando você não dá, elas podem tentar insistir, podem achar que você está escondendo algo, podem até te acusar de ser difícil, mas com o tempo, elas aprendem. Você não é alguém que se defende de qualquer questionamento. Isso cria respeito. Do ponto de vista emocional, parar de se justificar é um alívio. Você se liberta de uma pressão invisível. Não precisa mais ensaiar discursos mentais para cada decisão, nem sentir ansiedade quando alguém te questiona. Você aprende a sustentar suas escolhas com o peso do próprio silêncio. Então, guarde isso. O silêncio, muitas vezes, é a resposta mais forte que você pode dar. Nem toda decisão precisa ser explicada. Nem toda escolha precisa ser defendida. E quanto mais você domina a arte de agir sem justificar, mais energia sobra para o que realmente importa. Viver de acordo com o que você acredita e não com o que os outros querem ouvir. 5. Torne-se imune a elogios. Pouca gente percebe, mas o elogio pode ser tão perigoso quanto a crítica. Críticas podem doer, mas muitas vezes nos fortalecem porque nos obrigam a melhorar. Já o elogio, quando mal interpretado, pode nos enfraquecer, porque nos coloca num estado confortável demais. E é aqui que está o ponto que quase ninguém tem coragem de falar. O elogio pode ser uma armadilha. Por que essa lição é proibida? Porque o mundo moderno é movido por validação. As redes sociais são um grande palco onde cada curtida, cada comentário positivo, cada palavra de admiração funciona como uma dose de dopamina. As pessoas se tornam viciadas nisso. Fazem não pelo resultado, não pela coerência com seus valores, mas pela recompensa emocional que o elogio traz. Só que esse vício é silencioso e destrutivo. Quando você começa a agir em busca de elogios, deixa de agir pelo que realmente importa. Sua bússola deixa de ser interna e passa a ser externa. E é aí que você perde o controle. Uma pessoa que depende de aplausos para se sentir no caminho certo está sempre vulnerável, porque basta que os aplausos parem ou mudem de direção, para que ela se sinta perdida. No estoicismo, a regra é clara: não se deixar levar nem pela aprovação, nem pela reprovação. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que elogios e críticas são apenas opiniões alheias e que a verdade sobre quem você é e o que você faz não depende de nenhuma delas. O verdadeiro domínio mental é continuar fazendo o certo mesmo quando ninguém está vendo e ninguém está elogiando. O perigo do elogio é que ele pode manipular sem que você perceba. Às vezes, o elogio não é genuíno, mas estratégico. Pessoas podem usar palavras positivas para ganhar sua confiança, para te influenciar ou até para desviar seu foco. É o famoso afagar para depois controlar. Quantos já perderam o rumo porque acreditaram demais no que ouviram de bom a seu respeito? Ser imune a elogios não significa ser ingrato ou ignorar completamente quem reconhece seu esforço. Significa não deixar que isso altere sua direção, sua disciplina ou seu senso de valor. Significa receber o elogio, agradecer se quiser, mas seguir exatamente como estava, sem se acomodar ou mudar seu foco por causa dele. Há também um outro efeito sutil do elogio. Ele pode criar uma pressão para manter uma imagem. Se todos te elogiam por ser sempre calmo, você pode começar a reprimir emoções legítimas só para não quebrar essa imagem. Se te elogiam por ser trabalhador, você pode começar a se sobrecarregar para não decepcionar. Aos poucos, você deixa de viver de acordo com o que é verdadeiro para viver de acordo com o que sustenta os elogios que recebe. Quando você se torna imune, esses riscos desaparecem. Você deixa de buscar aprovação e passa a buscar consistência. O elogio se torna um bônus, não o combustível. Você age por convicção, não por reconhecimento. E esse é um nível de liberdade que poucas pessoas alcançam. Isso exige treino. No começo, é quase instintivo sentir satisfação com um elogio e querer repetir o comportamento que o gerou. Mas aos poucos, você começa a observar. Se eu não tivesse recebido esse elogio, eu faria a mesma coisa? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Se a resposta for não,
É sinal de que está agindo para ser elogiado, não porque acredita no que está fazendo. No campo profissional, essa lição é ouro. Um líder que se deixa levar por elogios pode se cercar de bajuladores e se afastar de críticas construtivas. Um profissional que busca apenas ser elogiado pode evitar riscos necessários para crescer, porque teme perder a aprovação. Já alguém imune a elogios toma decisões com base em fatos, não em aplausos. No campo pessoal, é ainda mais perigoso. Relacionamentos podem se transformar em um jogo de manipulação mútua se ambas as partes usam elogios como moeda de troca. Quando você é imune, você identifica isso de longe. Você entende que palavras doces não significam automaticamente boas intenções. A imunidade ao elogio não mata a motivação, ela purifica. Ao invés de agir para receber palmas, você age para cumprir sua missão, para seguir seus princípios. Isso te mantém constante, mesmo quando ninguém está reconhecendo, e evita que você caia na armadilha de mudar de rota só para agradar. No final das contas, é como diz a máxima estoica: não é o que dizem de você que importa, mas o que você realmente é. Se você é constante nos seus valores, nem o elogio te sobe a cabeça, nem a crítica te derruba. Esse equilíbrio é o que separa os que têm domínio mental dos que vivem como folhas ao vento, mudando de direção conforme o vento da aprovação sopra. Aceitar um elogio não é problema, depender dele é. Receba, sorria, agradeça, mas siga seu caminho como se ele nunca tivesse sido dito. É assim que você mantém o controle. É assim que você se torna inquebrável. 6. Pratique a frieza estratégica. A frieza estratégica é uma habilidade que incomoda quem não tem controle sobre si mesmo. É a capacidade de permanecer calmo quando todos esperam que você exploda, agir com precisão quando todos esperam que você se precipite e decidir com clareza quando todos esperam que você se confunda. Essa frieza não é sobre não sentir nada, nem sobre viver com o coração de pedra. É sobre dominar a própria reação para que ela sirva aos seus objetivos e não aos caprichos do momento. E aqui está a verdade incômoda. As pessoas que sabem usar essa habilidade acabam vencendo mais, porque não jogam no ritmo imposto pelos outros. Elas ditam o ritmo. Imagine que você está em uma fila de banco e, de repente, alguém começa a gritar com o atendente, tentando criar um clima de tensão para ser atendido antes. A maioria ao redor se contamina pelo nervosismo. Vozes aumentam, passos impacientes, caras fechadas. Quem pratica a frieza estratégica, observa. Não entra no jogo. Mantém o tom normal, a postura relaxada, os olhos atentos. Por quê? Porque sabe que cada segundo de calma é um segundo de vantagem para pensar, se posicionar e agir de forma mais inteligente. Agora pense numa situação mais íntima. Alguém muito próximo a você solta uma frase carregada de provocação, claramente tentando te tirar do eixo. A reação comum é responder no mesmo tom ou até mais alto, tentando ganhar a troca. Mas a frieza estratégica não busca ganhar uma troca de provocações, busca ganhar o jogo inteiro. Ela entende que se você perde o controle para responder, o outro já conseguiu o que queria. A melhor resposta pode ser uma pausa calculada, um olhar firme e poucas palavras escolhidas com precisão. Essa habilidade se constrói, primeiro, aprendendo a não se deixar seduzir pelo calor da hora. O impulso de reagir rápido é quase automático, mas é justamente esse impulso que entrega poder para o outro lado. A frieza estratégica é o ato consciente de interromper esse reflexo, mesmo que seja por 3 ou 4 segundos. Nesse espaço, você recupera a lógica e devolve a liderança da situação para você. No estoicismo, isso está ligado à ideia de que não controlamos os eventos, mas controlamos como reagimos a eles. A frieza estratégica é, na prática, a aplicação desse princípio em tempo real. É a recusa em se deixar levar pela tempestade emocional que tenta te arrastar junto. E aqui entra um detalhe que poucos percebem. Frieza estratégica também é sobre timing. Nem sempre agir rápido é a melhor opção.
Às vezes, esperar é mais inteligente. Um lutador experiente sabe que nem todo golpe precisa ser revidado na hora. Um jogador de xadrez sabe que nem toda peça que pode ser capturada deve ser capturada imediatamente. Na vida é igual. Há momentos em que esperar desarma o outro mais do que qualquer resposta imediata. Mas não se engane. Manter essa frieza não é confortável. Seu corpo vai querer acelerar, sua respiração vai mudar, a adrenalina vai subir. É aí que entra o treino. Manter o rosto neutro, a postura estável e o tom controlado mesmo quando tudo dentro de você quer fazer o contrário. Essa postura confunde quem está tentando te desestabilizar, porque ela quebra a expectativa. Um exemplo claro está no esporte. Pense num jogador que sofre uma falta dura e cai. A reação natural seria levantar já discutindo, se queixando, tentando convencer o juiz. Mas um jogador com frieza estratégica se levanta devagar, olha em volta, respira e só depois fala, se for necessário. Essa calma não é passividade, é cálculo. Ele não gasta energia em algo que não vai mudar o placar. Na vida fora do esporte, o princípio é o mesmo. Pode ser numa negociação, quando alguém tenta te pressionar com um agora ou nunca. Pode ser em casa, quando um problema aparece e todos esperam que você se desespere. Pode ser na rua, quando alguém tenta criar uma situação de conflito físico. Em todos esses cenários, a frieza estratégica é o que impede que você seja manipulado pelo ritmo e pela emoção que o outro quer impor. O interessante é que quando você começa a agir assim, as pessoas passam a te tratar diferente. Elas percebem que você não é fácil de provocar, que não reage como os outros, e isso muda o jogo. Respeito e cautela começam a cercar seu nome, porque ninguém gosta de enfrentar alguém que mantém a calma quando todos perdem o controle. Treinar essa habilidade não é algo que você deixa para quando precisa. Ela precisa ser cultivada todos os dias. Pequenas situações são o laboratório perfeito. Trânsito, filas, atrasos, erros alheios. Em vez de reagir no automático, você para, observa e responde apenas quando a resposta serve para avançar, não para descarregar impulso. A frieza estratégica também serve para proteger sua energia. Reagir a tudo é desgastante. Você se envolve em discussões inúteis, gasta tempo com conflitos que não levam a nada e acaba deixando de lado o que realmente importa. Quando você escolhe onde colocar sua reação, sua energia dura mais, sua mente fica mais leve e seu foco se mantém no que é essencial. Não confunda frieza estratégica com frieza emocional absoluta. Você não precisa ser uma pedra. O que precisa é garantir que, quando suas emoções aparecerem, elas apareçam no momento e na forma que você escolheu, e não porque alguém te puxou para fora do eixo. Essa é a diferença entre ser reativo e ser estratégico. Quem domina essa habilidade nunca está realmente à mercê do caos. E quando o caos chega, a postura é a mesma. Calma, respiração controlada, análise e ação no tempo certo. Isso é mais do que autocontrole. É domínio mental na prática. 7. Não dê segundas chances para quem cruzou certos limites. Há uma crença romântica que foi repetida tantas vezes que muita gente tomou como verdade absoluta. A de que todos merecem uma segunda chance. Parece bonito, parece humano, mas na prática, essa ideia já destruiu mais pessoas do que salvou. Isso porque existem limites que, uma vez cruzados, não podem ser descruzados. Existem atitudes que revelam um nível de desrespeito, deslealdade ou malícia tão profundo que qualquer tentativa de reconciliação não é bondade. É autossabotagem. O estoicismo preza pelo autocontrole, pela clareza de julgamento e pela preservação daquilo que está sob nosso domínio. E poucas coisas estão tão sob nosso domínio quanto a decisão de quem permitimos que continue ao nosso lado. Um erro eventual, fruto de descuido ou imaturidade, pode até ser corrigido. Mas quando alguém atravessa um limite que atinge sua integridade, sua confiança ou seus princípios mais fundamentais, não estamos mais falando de erro, estamos falando de escolha consciente. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de assumir. Ao dar uma segunda chance para esse tipo de pessoa,
Você está ensinando a ela que seus limites podem ser ultrapassados sem consequências reais. Você está dizendo, mesmo sem palavras, que tudo o que ela fez pode ser repetido desde que venha depois um pedido de desculpas bem ensaiado. Na vida real, quem cruza certos limites raramente muda. Muda o discurso, muda o tom, muda a forma de se aproximar, mas não muda a essência. E não é porque todos sejam incapazes de mudança, mas porque a maioria só vê necessidade de mudar quando a consequência é definitiva. Se você retira essa consequência oferecendo um retorno, está tirando também o peso do aprendizado. Essa lição é proibida porque ela vai contra o que a sociedade costuma pregar sobre dar mais uma chance e acreditar no melhor das pessoas. O mundo moderno se orgulha de uma empatia que muitas vezes é confundida com tolerância ilimitada. Mas o que parece nobre no discurso pode ser devastador na prática. Manter a porta aberta para quem já mostrou que não respeita seus limites é como reinstalar na sua vida um vírus que você acabou de remover. No começo, ele pode parecer inofensivo, até funcional. Mas, silenciosamente, ele volta a corroer suas bases. E quando você perceber, estará de novo no ponto exato onde prometeu que nunca mais estaria. O estoico entende que a preservação da mente é prioridade. Isso significa eliminar qualquer fonte de instabilidade que possa comprometer sua clareza, seu foco e sua paz. E sim, isso inclui cortar relações que já se provaram prejudiciais, mesmo que exista história, afeto ou convivência longa. E é aí que entra a dificuldade. Cortar laços não é confortável, especialmente com pessoas próximas. É muito mais fácil acreditar que dessa vez vai ser diferente. Mas na maior parte dos casos, essa esperança é só uma forma elegante de evitar o desconforto de se manter firme na própria decisão. A frieza estratégica, outra lição que já vimos, entra aqui como aliada. Você não precisa fazer um escândalo, nem partir para ataques. O corte pode ser silencioso e direto. Uma simples mudança de postura, menos acesso, menos abertura. E o mais importante, nenhuma possibilidade de voltar atrás. Não dar segundas chances para quem cruzou certos limites não é ser cruel, é ser claro. É mostrar que há um ponto em que a sua paciência, sua compreensão e sua boa vontade se esgotam, e que, quando esse ponto é atingido, não há retorno. Esse tipo de clareza afasta abusos, porque deixa evidente que você não negocia com aquilo que é inegociável. Por outro ponto de vista, manter esse princípio fortalece a sua autoestima. Você se prova na prática que não aceita menos do que merece, que não é manipulável por culpa ou por promessas. Você deixa de ser um campo aberto para experiências repetidas de desrespeito e passa a ser um território protegido. Isso também redefine as relações ao seu redor. Pessoas que respeitam seus limites passam a confiar mais em você, porque percebem que você leva a sério o que diz. Pessoas que não respeitam se afastam, porque entendem que não terão espaço para manipulação ou exploração. É um filtro natural e extremamente eficiente. Mas atenção, essa lição não é sobre se tornar inflexível a qualquer erro humano. Todos cometemos falhas e, em muitas situações, o perdão e a reconciliação são possíveis e até desejáveis. A diferença está na natureza da quebra. Um deslize pequeno pode ser corrigido, uma falha pontual pode ser superada. Mas quando há traição de confiança, humilhação deliberada, manipulação consciente ou violência, física ou emocional, estamos falando de algo que vai além de um erro. É um ataque à sua integridade. E integridade, uma vez quebrada, não se recompõe com palavras, se recompõe com distância. Você vai perceber que, ao adotar essa postura, algumas pessoas vão tentar te pintar como insensível, orgulhoso ou radical. Isso acontece porque vivemos numa cultura que valoriza mais a reconciliação do que a preservação pessoal. Mas no fim das contas, quem vive tentando reconstruir relações que já deveriam ter sido encerradas acaba preso em ciclos intermináveis de frustração. O estoico prefere a paz duradoura ao alívio momentâneo. Prefere uma decisão firme hoje a um arrependimento amargo amanhã. E é exatamente isso que não dar segundas chances para quem cruzou certos limites representa: a coragem de proteger a si mesmo,
mesmo que isso signifique decepcionar expectativas externas. Ao adotar esse princípio, você envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Sua vida não é um lugar onde as pessoas podem entrar, destruir e depois voltar como se nada tivesse acontecido. É um território com fronteiras definidas e guardadas. Essa postura não só protege sua mente, mas também aumenta o respeito que os outros têm por você. Porque, no fundo, todos sabem que respeito só existe onde há consequências claras. E quando alguém entende que ultrapassar um limite com você significa o fim do acesso, ela pensa 2 vezes antes de tentar. 8. Seja imperturbável na vitória e na derrota. Uma mente inquebrável não se deixa levar nem pelo brilho das vitórias, nem pelo peso das derrotas. Isso significa que, independentemente do que acontece no mundo externo, a sua estabilidade interna permanece a mesma. Essa postura exige treino, porque a tendência natural é reagir de forma intensa tanto aos bons quanto aos maus momentos. Quando vencemos, queremos celebrar, falar sobre isso, repetir a experiência. Quando perdemos, queremos nos defender, lamentar ou até desistir. Em ambos os casos, a mente fica vulnerável, porque passa a depender das circunstâncias para definir o que sente e como age. No estoicismo, a ideia central é que nada externo deve controlar o seu estado interior. A vitória pode trazer satisfação, mas não pode mudar a sua essência. A derrota pode trazer desconforto, mas não pode quebrar o seu equilíbrio. Quando você se mantém imperturbável, você transmite confiança, força e constância. Essa constância é percebida por todos ao seu redor e é exatamente ela que constrói respeito verdadeiro. Pessoas que se exaltam demais na vitória tendem a relaxar, a baixar a guarda e a acreditar que o trabalho está completo. Isso as torna mais vulneráveis na próxima vez que enfrentarem um desafio. Pessoas que se abalam demais na derrota tendem a perder o foco, a tomar decisões precipitadas e a se entregar à autocomiseração. Ambas as reações roubam clareza, e clareza é indispensável para quem quer ter controle sobre a própria vida. Ser imperturbável não significa ignorar emoções ou fingir que nada importa. Significa reconhecer cada situação, extrair o que há de útil e seguir em frente sem deixar que o momento defina você. Na vitória, significa analisar friamente por que deu certo, identificar os fatores que levaram ao resultado e manter a disciplina para continuar avançando. Na derrota, significa identificar com precisão o que falhou, corrigir, ajustar e tentar novamente com o mesmo empenho. Esse comportamento é raro porque a maioria busca o extremo. Querem que todos saibam quando vencem, querem se esconder quando perdem. Mas o estoico busca o centro. Ele sabe que a vitória de hoje não garante o futuro e que a derrota de hoje não determina o destino. Ele sabe que cada resultado é apenas mais um passo no processo. Para aplicar isso na prática, é necessário mudar a forma como você interpreta o sucesso e o fracasso. Ao invés de tratá-los como eventos finais, passe a vê-los como informações. Se você vence, significa que parte da estratégia funcionou, e isso deve ser replicado ou melhorado. Se você perde, significa que há ajustes a serem feitos, e isso deve ser corrigido sem drama. Em ambos os casos, o foco não está no sentimento do momento, mas na ação que vem a seguir. Manter-se imperturbável também significa evitar reações exageradas que possam comprometer relações ou decisões futuras. Um vencedor arrogante perde aliados. Um derrotado amargo afasta apoio. Em qualquer cenário, a postura equilibrada preserva portas abertas e mantém a sua imagem consistente. No campo mental, essa postura fortalece a resiliência. Você deixa de ser alguém que oscila emocionalmente com cada acontecimento e passa a ser alguém previsível no melhor sentido. Previsível na disciplina, previsível na constância, previsível na capacidade de continuar. Isso gera confiança em si mesmo e nos outros. Essa lição também protege contra um inimigo silencioso, o apego ao resultado. Quando você se deixa afetar demais pela vitória, passa a depender dela para sentir motivação. Quando se deixa afetar demais pela derrota,
passa a evitá-la a qualquer custo, o que leva a decisões tímidas e oportunidades perdidas. Ser imperturbável é quebrar essa dependência, é agir motivado pelo processo e pelos princípios e não pela emoção momentânea do resultado. A consistência dessa postura cria um ciclo positivo. Como você não se perde na euforia da vitória, nem no desânimo da derrota, você mantém a mesma qualidade de ação ao longo do tempo. Isso aumenta a frequência de bons resultados e reduz o impacto dos maus. O controle interno começa a se refletir no controle externo. O estoicismo considera que não é o que acontece que importa, mas como você responde. A vitória e a derrota são, no fundo, apenas variações do mesmo jogo. Ambas vão passar. O que permanece é a sua forma de agir diante delas. É isso que define quem você é e até onde você pode ir. Praticar essa lição exige disciplina diária. Significa se policiar para não se exaltar demais quando recebe elogios ou reconhecimento, e para não se abater demais quando recebe críticas ou enfrenta fracassos. Significa construir um espaço interno onde nenhum resultado tenha poder absoluto sobre você. Esse espaço é construído com reflexão, autoconhecimento e repetição constante do comportamento equilibrado. A vida é feita de altos e baixos. Se você permitir que cada um desses picos e vales mude sua postura, vai viver numa montanha-russa emocional que desgasta e confunde. Mas se você mantiver o eixo firme, cada vitória será apenas mais um passo seguro e cada derrota será apenas mais um ajuste no caminho. Essa imperturbabilidade não te afasta da realidade, pelo contrário, te aproxima dela. Você passa a enxergar as vitórias sem ilusões e as derrotas sem tragédia. Aprende a agir de forma calculada, a planejar sem pressa e a executar sem ansiedade. Essa clareza vale mais do que qualquer explosão emocional. No final, ser imperturbável na vitória e na derrota é escolher não se tornar refém do momento. É decidir que a sua estabilidade vem de dentro e que nenhum resultado, por melhor ou pior que seja, terá poder para tirar você do caminho que escolheu seguir. Essa é a marca de quem realmente domina a própria mente e não se deixa moldar pelas circunstâncias. 9. Escolha a dificuldade voluntária. A maioria das pessoas foge da dificuldade sempre que pode. Procura o caminho mais curto, a solução mais confortável, o ambiente mais fácil. Essa busca por conforto imediato parece lógica, mas tem um custo alto. Ela enfraquece a mente, reduz a tolerância à pressão e cria uma dependência de condições ideais para agir. Quando você se acostuma demais com o fácil, qualquer situação que exija esforço real parece insuportável. É por isso que o estoicismo ensina a praticar a dificuldade voluntária, não porque seja agradável, mas porque é necessária para criar resistência mental e física. Escolher a dificuldade voluntária significa se expor, de forma intencional e controlada, a desafios que poderiam ser evitados, justamente para fortalecer a sua capacidade de lidar com situações adversas. É diferente de buscar problemas sem necessidade ou de viver em sofrimento constante. Aqui, a dificuldade é uma ferramenta de treino. Assim como um atleta levanta pesos para que o corpo se torne mais forte, você coloca cargas na sua rotina para que a mente aprenda a suportar mais. Essa prática tem um efeito direto no domínio mental. Ela reduz o impacto emocional dos imprevistos. Quando a dificuldade já faz parte do seu dia a dia por escolha própria, a dificuldade imposta pelo acaso perde força. Você já conhece a sensação de desconforto, já treinou a disciplina necessária para superá-lo e já aprendeu que consegue seguir em frente mesmo quando as condições não são ideais. No estoicismo, esse conceito aparece com frequência nos escritos de Sêneca, que defendia a importância de viver períodos de forma simples, mesmo quando havia recursos para o luxo. A ideia não era desprezar o conforto, mas evitar se tornar escravo dele. Quanto mais a sua vida depende de comodidades, mais vulnerável você fica quando elas desaparecem. Aplicar essa lição na prática pode começar com pequenas mudanças. Pode ser acordar mais cedo do que o necessário para treinar o hábito de começar o dia com disciplina. Pode ser reduzir o uso de certas facilidades tecnológicas para estimular sua paciência e concentração.
Pode ser escolher tarefas manuais que exigem esforço físico, em vez de sempre optar pela opção mais rápida e automática. O importante é que a dificuldade escolhida seja suficiente para gerar resistência, mas não tão grande que cause prejuízo real. A ideia é condicionar o corpo e a mente, não destruí-los. Esse equilíbrio é o que garante que o treino seja produtivo e sustentável. Com o tempo, esse hábito cria uma vantagem que a maioria não tem. Quando surge uma crise, você não entra em pânico. Enquanto outros se desorganizam diante de obstáculos, você mantém a postura, porque já experimentou desconforto antes e sabe como navegar por ele. A dificuldade deixa de ser uma barreira intransponível e passa a ser apenas mais um elemento do caminho. Essa postura também elimina um dos maiores inimigos da disciplina, a desculpa de que não é o momento certo. Pessoas que só agem quando tudo está perfeito nunca acumulam consistência. Sempre falta algo, mais tempo, mais energia, mais motivação. Ao treinar com dificuldade, você prova a si mesmo que consegue agir mesmo sem condições ideais. E isso destrói a dependência de motivação para agir. A dificuldade voluntária fortalece a percepção de valor. Quanto mais esforço você coloca em algo, mais valor você dá ao resultado. O que vem fácil, vai fácil. O que exige disciplina, foco e superação, permanece. E essa percepção muda completamente a forma como você encara suas conquistas. No campo emocional, a dificuldade voluntária funciona como um antídoto contra a fragilidade mental. Quando você se desafia constantemente, começa a perceber que a resistência psicológica é treinável. Você não é fraco por natureza ou forte por sorte. Você é o que repete. E se repete o hábito de enfrentar desafios, vai se tornar naturalmente mais resistente ao impacto deles. Esse treino também melhora a tomada de decisão sob pressão. Ao se colocar regularmente em situações desconfortáveis, você aprende a pensar com clareza, mesmo quando está cansado, inseguro ou fora da sua zona de conforto. Essa habilidade é rara e valiosa, porque a maioria perde o raciocínio lógico quando está sob estresse. Do ponto de vista prático, existem várias formas de implementar a dificuldade voluntária. Algumas envolvem o físico, exercícios desafiadores, jejum controlado, tarefas manuais pesadas. Outras são mentais, aprender algo difícil, praticar silêncio prolongado, ler obras complexas. Há também desafios sociais, conversas difíceis, feedbacks diretos, se expor a ambientes desconhecidos. Cada uma delas fortalece uma parte diferente da sua resistência interna. O mais importante é que a dificuldade seja escolhida de forma consciente e tenha um propósito claro. Não se trata de sofrer por sofrer. Trata-se de criar resistência para viver melhor. Trata-se de preparar o terreno interno para suportar tempestades externas. Com o tempo, você vai perceber que as dificuldades reais da vida começam a parecer menores, não porque elas sejam objetivamente mais fáceis, mas porque sua mente e seu corpo já estão condicionados a lidar com o desconforto. Você passa a encarar problemas como desafios solucionáveis e não como tragédias pessoais. E aqui está o ganho que muitos não percebem. A dificuldade voluntária também aumenta a gratidão. Quando você abre mão de certos confortos por escolha própria, começa a valorizar mais quando eles estão presentes. Essa gratidão não depende de luxo ou de excesso, mas do simples contraste entre o que você já enfrentou e o que você tem agora. No fim, escolher a dificuldade voluntária é escolher ser mais forte do que as circunstâncias. É assumir o controle sobre a sua capacidade de suportar e superar. É se recusar a ser moldado pela fragilidade que o conforto absoluto cria. O estoico entende que o mundo nem sempre será justo, fácil ou gentil. Por isso, ele se prepara. E a dificuldade voluntária é um dos métodos mais diretos e eficazes para essa preparação. Ela transforma a resistência em hábito, o hábito em disciplina e a disciplina em força real, aquela que permanece, mesmo quando tudo ao redor tenta derrubá-lo. Se você chegou até aqui, já entendeu que estas 9 lições não são frases prontas, nem conselhos populares. São posturas que exigem coragem para aplicar, frieza para sustentar e firmeza para não voltar atrás.
Elas incomodam porque desafiam aquilo que é confortável, mas também libertam porque entregam exatamente o que a maioria não tem: domínio. Não de outras pessoas, não do mundo, mas de si mesmo. E quando você tem isso, nada lá fora te quebra com facilidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E agora, quero saber quem realmente ficou até o final. Comenta aqui embaixo: eu fiquei até o final. Sua jornada para se tornar mentalmente inquebrável só está começando.